Começamos mais um bloco do programa e deixa eu falar uma novidade da Elo de Ouro. Vocês têm aquela foto, é aquela foto mesmo, você gostaria de eternizar no ouro? Pois é, a Elo de Ouro agora faz isso para você. O negócio é o seguinte, lá você pode estampar a foto sua preferida numa medalha, enfim, uma joia que você quiser. Afinal, a Elo de Ouro, ela realiza sonhos. Segue a gente no Instagram, sabe mais novidades dessa grande revolução no mercado. Você tem um retrato do seu amor, do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe, enfim, até do seu animal, aqui, ó. Vira-lata é o novo pedigree, ou seja, tem muito animal melhor do que gente andando por aí, com toda certeza. Irracionais são os que pensam que os animais não pensam, e como amam. Enfim, até o seu animalzinho você pode levar carregado no seu peito. Essa é a novidade da Elo de Ouro. Bacana, né? Tem saúde pintando no pedaço agora. E é a doutora Débora Casaça e Andréa Maciel que batem um papo comigo. Segue daí. Matéria de saúde começando e o negócio é o seguinte. Deixa eu ler um pouquinho a minha pauta, porque ela é bem abrangente. Eu achei sensacional a iniciativa da minha amiga Bam em envelhecimento saudável, tá? A doutora Débora Casas, que está aqui ao meu lado, mas veio acompanhado por outra beldade também lindíssima e altamente competente, tá? Doutora Andréa Maciel, que é neuropsicóloga, e Débora, todo mundo sabe que é geriatra, tá? É criar uma série de oficinas intitulada Alerta Mente. Olha que legal, hein? Alerta a mente. Um alerta à mente, tá? E eu queria saber um pouquinho desse projeto, Débora. Obrigado. Aniversário da Débora hoje. Coloca uma música de parabéns pra Débora aí. Isso aí, edição. Aê. Agora coloca as palmas pra Débora aí. Aê. Parabéns, meu amor. Obrigado por ter vindo no dia do seu aniversário, tá? Pois é, só você, né? Mas, enfim, um prazer enorme. A gente vê a necessidade de tentar ampliar realmente as capacidades dos nossos pacientes, não só com tratamento medicamentoso. Então, a ideia das oficinas foi essa. A intenção, o objetivo das oficinas é tentar ampliar a capacidade do nosso paciente, como eu já disse, melhorando, ampliando a neuroplasticidade, a capacidade dele atuar em várias áreas, que não só da memória, mas melhorando a sua autonomia e independência através de novas conexões sinápticas, onde as antigas estavam deterioradas. Então, a gente vai realmente incentivar, motivar, fazendo um treinamento cognitivo. O que seria um treinamento cognitivo? Porque eu sei o que é, mas tem gente que não sabe e a gente gosta de falar na linguagem mais popular possível. Então, a doutora Andréa sabe melhor do que eu, mas, porém, são dinâmicas onde a gente consegue manusear o potencial de aprendizado desses pacientes e nós conseguimos também entender quais são as estratégias de pensamento desses pacientes dentro de vários domínios cognitivos. Não é isso, Andréa? Primeiramente, prazer tê-la aqui, tá? Obrigada. Responde pra gente. Então, as oficinas também, ela vem colaborar também com os pacientes também que tiveram também essa perda de cognição. O que é cognição? Pensamento, linguagem, memória, através das encefalites, dos acidentes vascular cerebral. Chamado AVC. Chamado AVC, entre outros. Por que hoje, Débora, a perda de memória acontece tão rápido? A gente vê hoje pessoas, inclusive mais jovens, falando que tem um esquecimento absurdo. Eu estou falando porque eu me esqueço muito fácil das coisas. Tem telefone que eu só não esqueço o telefone da minha irmã, da minha mãe, eu não sei de cor. Eu só sei o telefone do meu trabalho, da minha irmã. Mas ninguém usa o telefone, só por causa da agenda. Então, a gente precisa entender que existe envelhecimento patológico e existe envelhecimento fisiológico. Existem perdas de memória, ou de atenção, ou de concentração, de planejamento, que não vão interferir na sua rotina de vida diária. Certo. Mas existe aquele envelhecimento patológico que vai trazer grandes prejuízos cognitivos, interferindo na sua autonomia e na sua independência. Então, por que as pessoas estão tão esquecidas? Na realidade, tem uma vida estressante, uma vida com muitos compromissos, então, assim, uma demanda muito grande sobre isso. Porém, isso não
não é síndrome demencial. A demência, que todo mundo tem grande medo, né, do alemão, né, que a gente costuma dizer da doença de Alzheimer, na realidade existem os esquecimentos que são por ansiedade, por humor deprimido, por transtornos bipolares, e existe a perda de memória que de fato traz um prejuízo em outras áreas cerebrais, como a acetilcolina, onde que está o ensejo da doença de Alzheimer, o depósito da proteína da POE, que hoje também a gente pode até, quem sabe, dosar com exames genéticos para poder entender, na dúvida de qual tipo de demência não é uma coisa que a gente usualmente faz, mas em alguns casos a gente se vê determinada a solicitar, e também os emaranhados neurofibrilares. Então, as doenças de Alzheimer é muito mais complexo. Não é porque a gente tem um esquecimento que vai logo achar que está com Alzheimer. A pessoa pensa logo, fala assim, eu estou esquecido, eu tenho algum caso na família e eu vou ter o Alzheimer. Não é por aí? Não. É fato que a genética é importante, né? Laços consanguíneos de primeiro grau, pacientes que apresentam esquecimento numa idade mais jovem, 59, 58, né? A gente tem que ter uma atenção redobrada. Lá na clínica, a doutora Andréia faz a avaliação neuropsicológica e ela aponta para mim qual é o caminho que a gente deve seguir. Então, após essa avaliação, que ela faz muito bem, a gente consegue ter uma conclusão muito mais clara do diagnóstico do paciente. Mais precisa, né? Como são feitas as avaliações, doutora Andréia? A avaliação é feita através de testagem, pelo Conselho Federal de Psicologia, todos padronizados pelo Conselho, onde você avalia a memória recente, a memória tardia, se o paciente tem aprendizagem, como está a aprendizagem do paciente, se ele está deprimido, porque o humor deprimido influencia diretamente na memória também, e principalmente no dia a dia do paciente. Então, é avaliado tudo isso e é encaminhado, né, o paciente para a doutora para que ela possa medicar e a gente ou entrar nas oficinas para ver qual o melhor tratamento. Entendi. Agora, Débora, fala para mim, os temas das oficinas, você pode adiantar alguns para a gente? Na realidade, Fábio, não são temas. A oficina é um trabalho árduo, de um tempo árduo de trabalho, né? Onde nós percebemos, através desses testes, quais as turmas cada um se encaixa. Então, o perfil do paciente vai definir exatamente em que áreas nós vamos trabalhar. Então, a gente vai trabalhar ali a linguagem, a atenção, de acordo com o nível de escolaridade do paciente e suas capacidades. Então, não existem temas específicos, mas a gente pode melhorar na leitura, nós podemos melhorar na parte de cálculo, nós podemos melhorar nas capacidades visoespaciais, nas áreas temporais. Então, assim, é um trabalho que a gente vai recebendo a demanda desse paciente e nós temos as estratégias e dinâmicas para serem aplicadas. Qual é a patologia mais frequente que você recebe? Eu, particularmente, até por 12, 14 anos de dedicação à doença de Alzheimer, a grande maioria, infelizmente, dos meus pacientes, eles apresentam síndromes demenciais, seja do tipo Alzheimer, do tipo PIC, corpúsculo de Lewy, a demência mista vascular, que é a segunda causa mais comum de demência e muitas das vezes é esquecido. Eu acho que até vale a pena falar um pouquinho dela, porque a demência vascular, o que previne, né? São só as oficinas de estímulo cognitivo? Não. São hábitos saudáveis. Se a gente não tiver com a nossa pressão controlada, não nos tornarmos hipertensos, diabéticos, praticarmos atividade física, tiver uma alimentação saudável, isso é uma prevenção para não desenvolver demência vascular. Nós ficamos esperando fórmulas mágicas, quando elas não existem. Então, existem esses fatores de risco que contribuem para uma demência vascular. E muitas das vezes ela está atrelada a acidentes vasculares cerebrais, como a doutora Andréia falou, e esses pacientes também podem ser estimulados. Esses pacientes vão receber a estimulação cognitiva, o treinamento cognitivo ou até mesmo a reabilitação cognitiva. Muito interessante o assunto, muito interessante mesmo. Doutora Andréia, eu lendo o material de vocês, eu tive uma pergunta, acho que bem pertinente para ser feita. Existe alguma técnica para resgate de memória, para neuropsicologia? Então, há várias técnicas para memória, depende da memória do paciente, depende do grau, porque há o grau leve, moderado e grave. Ou seja, como que está a cognição dele, como é que está o planejamento dele, como está a memória tardia dele, a memória recente dele, a memória semântica, são diversos tipos de memória, a atenção dele, como é que está. Depois nós vamos trabalhar as emoções desse paciente também, que é muito importante, o humor do paciente. O paciente, se ele estiver muito ansioso... Eu ia perguntar isso a ela, se o humor interfere também.
O humor interfere diretamente, sim, na memória do paciente também, até como um todo, até no funcionamento dele como todas as AVDs, ou seja, a vida diária do paciente. Certo. Nós vamos trabalhar essas emoções também, inclusive também vamos trabalhar a interação social dele. Tem muitos pacientes, quando ele está fazendo um declínio cognitivo, ele começa a se isolar, isso é muito comum. O que nós vamos fazer? Está estimulando esse paciente para lançar esse paciente no social, para estar paciente, para querer voltar à festa. Socializá-lo, né? Socializar, voltar a participar dos eventos sociais. E nós vamos trabalhar também o planejamento desse paciente. Como é que é o planejamento da vida diária dele? Como é que é a rotina dele? Por exemplo, ele fazer um checklist. Se ele vai viajar, começa a fazer o checklist da vida dele, arrumar a mala dele. Isso tudo é interessante, que é uma coisa simples, mas arrumar uma mala, isso está dentro da função executiva. O que é o planejamento, o que levar, se lá está chovendo, se lá está calor, como que vai ser feito. Exato. É um processo, né? É um processo. Só, Fábio, o que acontece? É um processo, mas ele fica todo integrado. Então, a gente vai trabalhar tudo ao mesmo tempo. Entendi. Então, todas essas técnicas estarão envolvidas ao mesmo tempo. Então, o paciente nem percebe que está sendo trabalhado tudo isso ao mesmo tempo, junto como um todo. Verdade. E, Débora, eu vou falar uma coisa para você. Já dizia várias entrevistas que eu já tinha visto em outros canais com médicos falando que realmente o cérebro é a parte do nosso organismo mais difícil de ser compreendida. Com certeza, as conexões sinápticas são complexas, né? E existe todo esse humor envolvido, existem as capacidades envolvidas e o cérebro é mandatório. Na realidade, a gente vai trabalhar o indivíduo também normal. Aquele paciente, a gente tem uma turma que são para aqueles pacientes que querem estimular a memória. Eles querem trabalhar para ficar melhor. Então, a gente tem técnicas para isso. Nós vamos trabalhar também o paciente que tem um declínio cognitivo leve, aquele esquecimento que não chega a ser uma demência, mas que está interferindo diretamente na rotina de vida desse paciente. E na outra turma, nós vamos trabalhar os pacientes com diagnóstico recente de demência, onde eles já têm prejuízos cognitivos mais importantes. Então, é um leque bastante abrangente. É óbvio que a gente sabe que os estudos científicos estão em andamento, que a gente tem comprovação da neuroplasticidade, mas existe ainda muitas dúvidas de que nível isso chega realmente a funcionar a longo prazo. Sim. Mas, de qualquer forma, nós estamos fazendo a nossa parte. Porque, no mínimo, se ele não sair de lá com uma memória melhor, com certeza ele vai socializar melhor, ele vai ter a sua independência melhor, ele vai ter a sua autonomia conservada. Então, isso traz um impacto na qualidade de vida do paciente fantástica. E ainda mais norteado por duas profissionais, uma médica e uma neuropsicóloga. Né? Agora, uma pergunta minha que eu tenho curiosidade. Eu soube, não sei se é mito, não sei. Eu tomo já há uns 6 anos ginkgo biloba para memória. E às vezes as pessoas procuram medicamentos de forma aleatória que às vezes acaba acontecendo nada. Eu queria que você falasse mito ou realidade. Fábio, você está tomando ginkgo biloba há bastante tempo sem necessidade se seu objetivo era memória. Infelizmente, o ginkgo biloba não tem essa comprovação. Eu me lembro muitos anos atrás, nem tantos assim, que na época que eu comecei a trabalhar com memória, era muito difundida a ideia do ginkgo biloba relacionado. Mas os estudos não comprovaram a eficácia dessa medicação em relação à memória. O ginkgo biloba, ele tem comprovações de nível de circulação. Então, a parte circulatória, o ginkgo biloba realmente contribui. Mas para a memória, não existe remédio desse nível. Então, vários outros aí que a gente, infelizmente, chega, o paciente tendo um gasto grande, né? Complexos, vitamínicos fora do comum, até hormônios, né? Nesse sentido, quando não existe uma comprovação sobre isso, não. Nós temos algumas medicações quando o paciente já tem o diagnóstico de demência. E aí é a classe dos anticolinesterásicos e dos glutaminérgicos. Mas é quando o paciente já tem um diagnóstico de demência. Os pacientes que não têm o diagnóstico de demência rendem bastante nessas oficinas de memória, como alertamento que nós estamos criando. Muito legal o projeto, muito legal. Agora, quando vão ser as oficinas, como é que vai funcionar? Onde que faz? Como é que faz para se inscrever? Explica pra gente. Então, nós estamos com as inscrições abertas. É fato que, felizmente, sendo uma novidade, mas uma novidade séria, né? Séria. Nós estamos quase com as turmas lotadas, mas ainda existem vagas. Estão sendo feitas na Clínica Envelhecer, ali no Platino, na sala 101.
E nós temos 3 turmas, como eu falei. Então, os horários serão todas as terças-feiras do mês de abril, 2 às 4, 4 às 6 e 6 às 8. Nós teremos 3 turmas de acordo com o nível cognitivo do paciente. Mas antes é bom fazer uma avaliação, não? A gente faz uma triagem cognitiva com a doutora e então nós conseguimos ter o perfil desse paciente. Vai ser durante o mês de abril todo e nós vamos estar lá às terças-feiras, todas as terças do mês de abril. Então tá aí para vocês, para ficar alertamente a essa minha dica. Eu tenho certeza que vocês vão estar muito bem entregues na mão de 2 super, hiper, mega profissionais, doutora Andréia e doutora Débora Casaça. Muito obrigado pela presença, volte sempre. Débora já é de casa, mas já te trouxe, então eu estou muito feliz com a sua presença aqui também. Obrigada, Fábio. Tudo de bom. Meu amor, fala. Fábio, eu queria deixar de pedir que todos compareçam no dia 20 de março, no edifício Lume, às 18 horas, fica na Doutor Siqueira 139, esquina com Voluntários da Pátria, onde nós estaremos palestrando sobre memória, comportamento e humor. A entrada é uma caixa de leite para a gente doar para o Asilo do Carmo, que está passando por necessidades, e vai ser um dia com um coffee break bastante especial, com uma atividade surpresa em relação à memória e 2 palestras muito interessantes. E a entrada é só uma caixinha de leite para nós doarmos. Obrigado pela presença, até meu amor. A casa é sua sempre. Obrigada, Fábio. Um beijo. Matéria de saúde, de extrema importância. Alertamente para você. Parabéns aos grandes profissionais que conversaram comigo aí agora, tá? Gente, então, tem pra Claro? Pois é, a Claro tem um novo Samsung Galaxy J5 Prime para você voar no 4G mais rápido do país. E o melhor, com desconto e o dobro de internet você assinando o Combo Multi 10 GB com mais 10 GB. É muito mais internet para você baixar jogos, vídeos, baixar músicas sem se preocupar em perder velocidade. E ó, vem pra Claro e ainda ganha 10 GB de bônus para você navegar muito mais. Lembrando para vocês que, dependendo da franquia que você for fazer, a Claro não desconta se você usar o WhatsApp. Ou seja, você vai estar lá conversando, batendo papo, fazendo vídeo, enfim, sem consumir a franquia. Então aproveita. E aí, tá dentro? Aproveita que tem 2 unidades da Espaço Claro. O Espaço Claro fica aqui no Boulevard Shopping, logo em frente ao Bob's ali, ou então na Roberto Torres, número 42, no centro, tá? O J5 Prime é esse telefone que tá aqui na minha mão para vocês, ó. Deixa eu mostrar para vocês. O aparelho é lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Ó, leitor digital, dual chip, você pode colocar 2 chips, tá? Da Claro, óbvio. Câmera traseira com flash, com 13 megapixels, tá? 32 GB de memória, 2 GB de RAM. Todo o design dele é em metal e tem o selfie com flash. Você chegou e já está com flash. Sem falar que Samsung é um espetáculo, né? Corre agora para uma loja Espaço Claro e veja o melhor plano para você. Mas eu indico esse plano para você conseguir esse aparelho com pressão. E ó, vem para Claro porque aqui com a gente realmente é tudo novo. Tá joia? Olha só, próximo bloco eu estou de volta com muito mais. Se sair daí, eu brigo